O Internacional fechou a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, duelo direto na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Taison está definitivamente fora da partida, assim como Palácios, que sobrou da lista de relacionados para que Gabriel Mercado tenha uma vaga no banco de reservas. Pelo Brasileirão Sub-20, Matheus Cadorini faz a diferença e se mostra que é um goleador e tanto. Rodrigo Moledo dá um passo importante na recuperação da grave lesão que teve. Esse é o Diário do Inter, sábado, 18 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO deste sábado, e um sábado que tem muitas informações importantes do conhecimento do torcedor colorado. Eu começo falando sobre a partida do Inter pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas, Tiger, por que é tão importante essa partida do Brasileirão Sub-20 contra o Atlético Goianiense? Porque tem um garoto que está se destacando e que está mostrando que é diferente. Eu estou falando do Matheus Cadorini. Você já ouviu falar do Matheus Cadorini aqui no canal? Ele, na semana passada, esteve durante todos os dias treinando no time profissional, sob os olhos do Diego Aguirre. Foi relacionado, viajou para Recife para encarar o esporte e foi muito elogiado pelo treinador uruguai. Eu trouxe aqui que o Matheus Cadorini não teve vaga na relação do jogo de amanhã contra o Fortaleza. E por isso, ele e o Cuestinha, o Juan Manuel Cuesta, foram designados para atuar pelo time Sub-20 no Campeonato Brasileiro, numa partida que aconteceu hoje à tarde contra o Atlético Goianiense em Goiânia. E o guri fez a diferença, o Matheus Cadorini. Ele acabou com o jogo, simples assim. 2-1 para o Inter, 2 gols do cara. Ele tem um faro, ele tem um cheiro, ele fede a gol, é impressionante. No primeiro gol, o jogo estava 0-0 já no segundo tempo, ele começa a jogada fazendo um pivô no setor do meio campo, a jogada vai para o lado esquerdo, o lateral esquerdo cruza, o Estevão, que é um meia muito bom também do Inter, bate cruzado, e ele está ali, no meio da área, como um centroavante, só para empurrar para dentro 1-0 Inter. O Atlético Goianiense empata, o jogo fica encardido, e no último minuto, nos acréscimos, aos 47, jogada pelo lado direito, o cruzamento, e ele, posição centroavante, ganha do zagueiro na bola aérea e dá um toquinho por cima do goleiro para dar a vitória ao Internacional. 2-1 com 2 gols de Matheus Cadorini. Abre o olho para esse moleque porque ele joga muito. Centroavante, 1,91 m, 19 anos. O Inter tem que pagar R$1 milhão para ficar com o jogador em definitivo, já que ele está emprestado pelo Grêmio Audax de Osasco. O Inter já sinalizou que vai fazer esse investimento. Então, abre o olho com o Matheus Cadorini, que esse moleque é diferente. Ele joga muito e daqui a pouquinho deve pintar já de novo entre os jogadores principais, sendo chamado pelo técnico Diego Aguirre. Eu falo primeiro sobre o time Sub-20 para agora poder encaminhar as informações sobre o time principal, que amanhã tem um jogo muito importante contra o Fortaleza, que é um adversário direto do Internacional na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Está muito bem no Campeonato Brasileiro a equipe do Fortaleza. E existem algumas informações importantes sobre a concentração do Internacional, os jogadores que foram relacionados. O nosso colega da Rádio Grenal, o Lucas Dias, colega muito competente, ele esteve na concentração do Internacional para conferir quem estava relacionado. E aí existem algumas informações importantes. A primeira delas que eu destaco é a presença do Gabriel Mercado. Durante a semana eu projetei aqui que o Mercado não estaria relacionado, porque o Inter novamente tem o problema ou a necessidade de escolher entre os jogadores estrangeiros. São 7 no elenco com o Cuestinha, que estava no time Sub-20, então 6. Só podem jogar 5. E o Diego Aguirre optou pelo Gabriel Mercado, que vai para o banco de reservas na partida de amanhã. Quem ficou de fora foi o Carlos Palácios, que pelo segundo jogo consecutivo não está nem no banco de reservas. É verdade que na partida contra o Sport, o Palácios estava fora também porque estava suspenso, mas agora, por opção técnica do Diego Aguirre, ele fica de fora da relação. Inclusive, o Palácios treinou durante toda a semana, voltou muito bem da seleção chilena, tinha totais condições de jogar, perdeu por decisão técnica. E é um jogador que vem aos poucos perdendo um pouco de espaço. No Internacional, ele foi uma contratação relativamente cara, o Inter pagou $2 milhões pelo jogador, mas ele não tem conseguido aproveitar as oportunidades, não tem conseguido ter muito espaço no time do Internacional, e esse é mais um episódio. Nem no banco ele fica agora para a partida contra a equipe do Fortaleza. Outro jogador que não fica nem no banco, mas aí, claro, por uma questão diferente,
é o Taison. E o Lucas Dias também pôde constatar isso na sua presença no hotel do Internacional. A gente já trazia aqui ontem que é muito improvável que o Taison estivesse na partida contra o Fortaleza. Até onde a gente sabe, o Taison novamente não participou das atividades no campo do CT Parque Gigante e está de fora do jogo. Ele não está concentrado. Com isso, o time do Inter está definido, né, gente? É Daniel no gol, a defesa com Saravia, Bruno Mendes, Victor Cuesta e Moisés. Meio campo com Dourado e Lindoso, os dois volantes. Uma linha de três tendo Edenilson, Maurício e Patrick. Na frente o Yuri Alberto. Esse é o time do Internacional para encarar o Fortaleza, sem grandes dúvidas. O Aguirre voltando a utilizar o esquema com dois volantes mais fixos, dando mais liberdade para o Edenilson, para o Maurício, para o Patrick. Essa é a escolha de estratégia para enfrentar o Fortaleza no próximo domingo. Além disso, o treino de hoje pela manhã, no CT Parque Gigante, que foi o último antes da equipe concentrar para enfrentar o Fortaleza, ela tem uma outra informação muito importante, que é o retorno do Rodrigo Moledo a trabalhar com bola. Ele que se lesionou em janeiro desse ano, uma lesão muito séria de ligamento cruzado que o afastou já fazem 8 meses que o Rodrigo Moledo está fora dos gramados e a expectativa é que agora ele já entre na fase final de recuperação. Ele está na fase de fisioterapia e retreinamento. E hoje ele esteve no gramado do CT Parque Gigante para fazer algumas atividades físicas com bola. E o mais legal de tudo, gente, é a gente poder ver essa foto aqui do Rodrigo Moledo trabalhando com bola e com chuteira. Lembra da chuteira preta do Rodrigo Moledo? Eu acho muito legal essa chuteira preta dele. E fazia, 8 meses que o cara não calçava essa chuteira. Para o jogador isso é muito importante. É claro que é um pequeno passo ainda na recuperação. Não é por causa desse treino que o Moledo já vai voltar a jogar em alto nível no time do Internacional. Alguns processos ainda precisam ser cumpridos, tá, gente? Por exemplo, ele deve ficar mais 2 semanas nesse cenário de trabalhando fisicamente, fazendo fisioterapia e mesclando atividades físicas com atividades com bola. Depois dessas 2 semanas, ele começa a fazer alguns treinamentos com os demais jogadores. Depois de mais umas 2 semanas nesse processo, aí ele pode voltar a ser relacionado. Vamos calcular um mesinho aí para o Rodrigo Moledo poder voltar a ser relacionado para uma partida de futebol, mas ele já está evoluindo, está se encaminhando para a fase final de recuperação em alto nível mesmo. A gente vai poder ver o Moledo muito provavelmente só em 2022, mas é importante a gente ver que ele está evoluindo nesse processo de recuperação dele, porque foi uma lesão muito séria. Vocês lembram que ele se lesionou contra o Ceará e jogou na semana seguinte contra o Goiás, 90 minutos, e depois do jogo contra o Goiás, ele acusou as dores, foram fazer o exame no cara e ele estava com o ligamento rompido, ou seja, ele jogou uma partida com o ligamento rompido. É o tamanho da força desse cara, do Rodrigo Moledo, que, 8 meses pro cara sem jogar é complicadíssimo, e eu prometo que ao longo dessa semana, talvez segunda-feira, eu traga para vocês um vídeo falando só sobre o Rodrigo Moledo, sobre o que se espera da recuperação dele e aonde que ele pode encaixar nesse time do Diego Aguirre, tá? Se ele vai jogar, se não vai jogar, eu prometo que eu trago tudo isso para vocês. Para fechar, gente, muita gente pergunta, o Inter é favorito para enfrentar o Fortaleza? Esse foi o tema, inclusive, do debate da dupla de hoje, falando sobre o Inter, que eu vou deixar o link aqui também na descrição. E as odds da KTO, elas apontam que sim, que o Inter é favorito para enfrentar o Fortaleza. Para quem não sabe, a odd é o quanto tu recebe em troca do que tu fizer a aposta. Eu explico, ó. A odd do Inter é de 2,16, ou seja, se você apostar R$1 na vitória do Inter e o Inter ganhar, você recebe R$2,16, tá? Pegaram o raciocínio? O empate é 13,25 e o Fortaleza é 13,40. Então, 2,16 para 13,40. Esse é o tamanho do favoritismo do Internacional, com base nas odds da KTO, que são calculadas com base em probabilidade, nas estatísticas das vitórias, do desempenho das equipes, e esse é o tamanho do favoritismo do Internacional para encarar o Fortaleza amanhã pela manhã. É um favoritismo considerável, mesmo o Fortaleza estando à frente do Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro. Gente, não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Nesse domingo vai ter mais conteúdo do A Dupla, vai ter, claro, a repercussão da partida do Internacional. A gente espera que com uma vitória sobre a equipe do Fortaleza, além de mais conteúdos aqui no A Dupla. Combinado? Beijo!